O zunido estridente dos motores se misturava com o grito coletivo dos passageiros. O voo do G937 despencava em queda livre, cortando as nuvens baixas como uma lâmina desesperada. Dentro da cabine, o caos se instalara com a força de uma tempestade. Bagagens voavam pelos corredores, crianças choravam em pânico, adultos se agarravam uns aos outros como náufragos a uma tábua de salvação. Mariana Silva sentia o estômago subir à garganta enquanto o avião oscilava violentamente. Suas mãos trêmulas se agarravam ao apoio do assento, mas seu olhar, diferente de todos os outros, não demonstrava apenas medo. Havia algo mais profundo ali, uma chama que insistia em brilhar mesmo na escuridão do desespero. "Atenção, tripulação! Procedimento de emergência!" gritou a chefe de cabine, mas sua voz se perdeu no rugido ensurdecedor dos ventos que agora entravam por uma pequena abertura na fuselagem. O avião despencou mais alguns metros, e Mariana fechou os olhos por um breve instante. Naquele momento de silêncio interior, em meio ao caos absoluto, ela ouviu uma voz que conhecia bem. A voz de seu pai, Joaquim, ecoando de uma tarde distante. "Filha, quando tudo parece perdido, é aí que a gente descobre do que realmente é feito." Ela abriu os olhos e se levantou. "Pessoal, eu preciso da atenção de vocês", gritou Mariana, sua voz cortando o ar como um farol na tempestade. Alguns passageiros olharam para ela incrédulos. Uma mulher de uniforme azul da companhia aérea, aparentando não mais que 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque que agora se desfazia, não deveria estar ali gritando ordens. Mas havia algo em seus olhos cor de mel que transmitia uma autoridade natural, uma firmeza que nascia não da hierarquia, mas da certeza profunda de que ela sabia exatamente o que estava fazendo. "Meu nome é Mariana Silva, sou comissária de bordo desta aeronave, mas também tenho conhecimento técnico em aviação. Nossos pilotos estão inconscientes, mas isso não significa que estamos perdidos." Um homem de terno caro, sentado na primeira fileira da classe econômica, olhou para ela com uma mistura de desespero e ceticismo. Ricardo Mendes, CEO da Mendes Aviation, estava acostumado a comandar, a ter controle sobre todas as situações. Mas ali, a 40 mil pés de altitude, em um avião fora de controle, ele era apenas mais um passageiro aterrorizado. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou Ricardo, sua voz embargada pela tensão. Mariana o encarou por um momento. Reconhecia o tipo. Homem de negócios, provavelmente rico, acostumado a questionar qualquer autoridade que não fosse a sua própria. Mas agora não era hora para jogos de ego. "Senhor, com todo respeito, neste momento eu tenho mais certeza do que qualquer um aqui. Preciso que o senhor me ajude a acalmar os passageiros enquanto eu tento estabilizar a aeronave." O avião deu uma guinada brusca para a esquerda e Mariana se apoiou no teto da cabine para não cair. Seus olhos correram pela fuselagem, analisando cada detalhe, cada som, cada vibração. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Desde criança, Mariana vivera rodeada de peças de equipamentos eletrônicos na pequena oficina de seu pai. Joaquim Silva era um homem simples, que consertava televisões, rádios e pequenos eletrodomésticos no quintal de casa, no bairro operário de Cidade Tiradentes, em São Paulo. Mas nas horas vagas, ele alimentava uma paixão secreta, a aviação. "Filha, você vê essas peças aqui?" dizia ele, mostrando as engrenagens de um antigo rádio. "Cada uma tem uma função específica, mas todas trabalham juntas. Um avião é assim também. Cada sistema depende do outro para funcionar perfeitamente." Mariana cresceu ouvindo essas conversas, absorvendo cada palavra como uma esponja. Quando completou 18 anos, decidiu que seria comissária de bordo. Não por falta de opção, mas porque queria estar perto dos aviões, sentir a magia do voo, mesmo que fosse cuidando dos passageiros.
Mas Mariana tinha um segredo. Nas madrugadas silenciosas, quando a família dormia, ela estudava manuais de aviação que conseguia baixar gratuitamente da internet. Memorizava cada procedimento, cada protocolo de emergência, cada especificação técnica. Nos fins de semana, ia até um centro de treinamento público, onde praticava em simuladores de voo gratuitos. "Por que você não faz curso de piloto?" perguntava sempre Carla, sua melhor amiga. "Carla, você sabe quanto custa um curso de piloto comercial? Mais de R$ 200.000. Minha família mal consegue pagar as contas de casa." Mas Mariana nunca desistiu. Cada voo que fazia como comissária era uma oportunidade de aprender, de observar, de absorver conhecimento. Ela conhecia cada som do motor, cada vibração normal e anormal, cada procedimento de emergência melhor que muitos pilotos iniciantes. E agora, com o voo do 937 despencando descontroladamente, todo esse conhecimento se tornava uma questão de vida ou morte para 157 pessoas. "Dona Conceição!" gritou Mariana, se dirigindo a uma senhora de cabelos grisalhos que estava sentada na fileira 15. "A senhora disse que seu falecido marido era mecânico de aviação, não é?" A mulher, de aproximadamente 60 anos, assentiu com a cabeça. Apesar do medo estampado em seu rosto, havia uma serenidade natural em seus movimentos. "Sim, querida. Antônio trabalhou 30 anos na manutenção da Varig. Eu sempre o acompanhava ao hangar nos fins de semana." "Perfeito. Vou precisar da sua ajuda. O senhor de terno ali", disse Mariana, apontando para Ricardo, "também vai nos ajudar. Preciso que vocês me sigam até a cabine de comando." Ricardo se levantou, ainda hesitante. "Escute, senhorita. Mariana, é isso? Eu administro uma empresa de aviação, mas isso não significa que eu saiba pilotar um avião comercial." "Não precisa saber pilotar, senhor. Ricardo. Ricardo Mendes. Senhor Ricardo, eu preciso de suas mãos firmes e da sua capacidade de seguir instruções precisas. Já a dona Conceição vai me ajudar a identificar os problemas mecânicos pelos sons e vibrações." O trio se dirigiu cuidadosamente pela cabine, que continuava balançando como um barco em mar revolto. Mariana caminhava com uma segurança que impressionava até ela mesma. Era como se cada passo fosse guiado por uma força maior, uma combinação de conhecimento técnico e intuição que ela nem sabia que possuía. Ao chegarem à porta da cabine de comando, Mariana respirou fundo. Do outro lado daquela porta estavam os dois pilotos, o comandante Paulo Henrique e o copiloto Marcos, inconscientes devido ao impacto que havia danificado o sistema de oxigenação da cabine de comando. "Vamos entrar. Dona Conceição, a senhora vai ficar responsável por monitorar os instrumentos e me avisar sobre qualquer mudança nos indicadores. Senhor Ricardo, vou precisar que o senhor mova os pilotos para os assentos traseiros da cabine e depois me ajude com os controles manuais." Mariana girou a maçaneta e abriu a porta. O que viu a fez parar por um momento. O para-brisa da cabine estava parcialmente trincado. Os instrumentos piscavam intermitentemente e os dois pilotos estavam desacordados em suas poltronas. Mas o que mais a impressionou foi a vista lá fora. Eles estavam voando baixo, muito baixo. Podia ver claramente as copas das árvores, as estradas serpenteando pelo interior de Pernambuco. O avião estava literalmente planando, mantido no ar apenas pela velocidade e pela perícia de seus sistemas automáticos, que, pelos indicadores, não durariam muito mais tempo. "Meu Deus!" sussurrou Dona Conceição, colocando a mão no peito. "Está tudo bem, Dona Conceição. Vamos conseguir", disse Mariana, sua voz firme contrastando com o turbilhão de emoções que sentia por dentro. Ricardo ajudou a mover os pilotos e Mariana assumiu o assento do comandante. Suas mãos tocaram os controles
e ela sentiu uma conexão imediata. Era como se estivesse sentada na cadeira de sua própria casa, cercada por instrumentos familiares, conhecidos de milhares de horas de estudo e simulação. Dona Conceição, a senhora está vendo aquele indicador ali, o que está piscando em vermelho? Me avise se ele mudar de cor ou se a intensidade da piscada aumentar. Sim, querida, está piscando a cada 3 segundos aproximadamente. Perfeito. Senhor Ricardo, vou precisar que o senhor segure aquele manete ali à sua direita. Quando eu disser agora, o senhor vai puxá-lo para cima, devagar, até eu mandar parar. Mariana começou a analisar os instrumentos com a precisão de um cirurgião. Altitude, 8.000 pés e caindo. Velocidade, 280 nós. Combustível, suficiente para mais 15 minutos de voo. Motores, o esquerdo estava danificado, mas ainda funcionando com 40% da capacidade. O direito estava operando normalmente. Primeira coisa, vamos estabilizar o voo, murmurou para si mesma, suas mãos dançando sobre os controles com uma graciosidade que parecia impossível para alguém que nunca havia pilotado um avião comercial real. Ela ajustou os compensadores, corrigiu a atitude da aeronave e conseguiu interromper a descida. O avião ainda balançava, mas não estava mais caindo descontroladamente. Conseguimos! Gritou Ricardo, um sorriso de alívio se espalhando por seu rosto. Ainda não, senhor Ricardo. Conseguimos estabilizar, mas agora precisamos pousar esta aeronave, e isso é a parte mais difícil. Mariana acionou o rádio de emergência. Torre de controle de Recife, aqui é o voo 2937. Declaramos emergência. Nossos pilotos estão inconscientes e eu, uma comissária de bordo, estou tentando pousar a aeronave. Preciso de assistência imediata. A resposta veio instantaneamente. Voo 2937. Aqui é a Torre de Recife. Entendido sua situação. Estamos preparando a pista de emergência. Qual é sua experiência de voo? Mariana hesitou por um momento. Como explicar que toda sua experiência vinha de simuladores gratuitos e centenas de horas de estudo autodidata? Torre de Recife. Tenho conhecimento teórico extenso e experiência em simuladores. Posso fazer isso. Voo 2937. Vamos guiá-la passo a passo. Primeiro, preciso que me informe sua altitude, velocidade e condição dos motores. Enquanto Mariana conversava com a torre, Ricardo a observava com uma admiração crescente. Ele havia dirigido empresas, comandado equipes, tomado decisões que envolviam milhões de reais, mas nunca havia visto alguém demonstrar tamanha competência sob pressão. Cada movimento de Mariana era calculado, cada palavra ponderada, cada decisão tomada com uma clareza que beirava o sobrenatural. Dona Conceição, disse Mariana, a senhora pode me dizer o que está ouvindo do motor esquerdo? A senhora inclinou a cabeça, concentrando-se nos sons que vinham do exterior da aeronave. Está irregular, querida. Não é o barulho normal que eu costumava ouvir quando o Antônio me levava para voar nos fins de semana. Está como se fosse um carro velho, sabe? Fazendo força para funcionar. Perfeito. Isso significa que ele está perdendo potência, mas ainda pode nos ajudar no pouso. Mariana olhou pela janela e viu a pista de Recife se aproximando. O aeroporto havia acionado todos os procedimentos de emergência. Ambulâncias, bombeiros, equipes de resgate. Tudo estava pronto para recebê-los, mas ela sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. Pousar um avião comercial com um motor danificado, sem ser piloto profissional, era como tentar fazer uma cirurgia cardíaca, tendo apenas lido sobre o assunto. Torre de Recife, estou iniciando a aproximação. Motores funcionando, altitude em 5.000 pés, velocidade em 250 nós. Voo 2937, você está indo bem. Mantenha essa velocidade e siga as instruções que vou te dar. Mariana respirou fundo e olhou para Ricardo e Dona Conceição. Pessoal, vamos conseguir.
Eu sei que vamos conseguir. E naquele momento, mesmo em meio ao caos e ao medo, ela realmente acreditava nisso. Toda a sua vida havia sido uma preparação para este momento. As noites de estudo, os fins de semana no simulador, as conversas com o pai sobre o funcionamento das máquinas, cada voo que fez como comissária, observando e aprendendo. O avião começou a descer em direção à pista, e Mariana sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não mais a menina pobre de Cidade Tiradentes que sonhava em voar, mas uma mulher determinada que estava prestes a salvar 157 vidas. A torre de controle a guiava passo a passo, e cada instrução era executada com precisão milimétrica. Ricardo seguia suas ordens sem questionar, impressionado com a transformação que havia presenciado. E Dona Conceição, com sua sabedoria silenciosa, se tornou os ouvidos de Mariana, interpretando cada som da aeronave como se fosse uma linguagem secreta que apenas ela entendia. Voo do SNIR 937, você está na aproximação final. Altitude 1.000 pés, velocidade 180 nós. Está perfeito. Mariana podia ver a pista agora, cada detalhe nítido através do para-brisa trincado. As luzes de emergência piscavam, criando um caminho luminoso que a guiava para casa. Senhor Ricardo, vou precisar que o senhor me ajude com os freios quando eu disser. Dona Conceição, continue me avisando sobre qualquer mudança no som dos motores. Sim, querida, está tudo igual por enquanto. O avião se aproximava cada vez mais da pista e Mariana sentiu uma calma estranha se instalar em seu peito. Era como se todo o medo tivesse se dissipado, substituído por uma certeza profunda de que ela nascera para este momento. Voo do 937, você está chegando. Altitude 500 pés. Prepare-se para o contato. Mariana ajustou os controles uma última vez, suas mãos firmes no manche, seus olhos fixos na pista que se aproximava rapidamente. Atrás dela, na cabine de passageiros, 154 pessoas aguardavam em silêncio, confiando completamente em uma mulher que elas mal conheciam, mas que havia assumido o comando de suas vidas com uma naturalidade que desafiava qualquer lógica. Altitude 100 pés, 50 pés, 30 pés. E então, em um momento que pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo, as rodas do avião tocaram o asfalto da pista de emergência. O impacto das rodas contra o asfalto reverberou por toda a estrutura do avião como um trovão distante. Mariana manteve as mãos firmes nos controles, sentindo cada vibração da aeronave, enquanto ela deslizava pela pista em uma dança delicada entre velocidade e controle. Agora, senhor Ricardo, puxe os freios, gritou Mariana, e Ricardo obedeceu instantaneamente, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto aplicava a pressão necessária. O avião desacelerou gradualmente e finalmente parou a cerca de 200 metros do final da pista. Por um momento, um silêncio absoluto tomou conta da cabine de comando. Então, Dona Conceição começou a chorar baixinho, e Ricardo soltou um suspiro profundo que parecia carregar todo o peso do mundo. Conseguimos, murmurou Mariana, quase não acreditando em suas próprias palavras. Mas para entender completamente como aqueles três desconhecidos se tornaram os protagonistas de um milagre a 40.000 pés de altitude, é preciso voltar algumas horas no tempo, quando suas vidas ainda seguiam caminhos completamente separados. 6 horas antes, no Aeroporto Internacional de São Paulo, Mariana Silva atravessava o saguão de embarque com sua maleta de rodinha, fazendo aquele ruído familiar contra o piso liso. Eram 5:30 da manhã e o movimento ainda era moderado. Ela gostava desse horário. Havia uma paz especial no aeroporto antes do rush matinal, quando os viajantes ainda caminhavam em ritmo humano e não na correria desesperada dos horários de pico. Aos 30 anos, Mariana havia desenvolvido uma rotina quase ritualística antes de cada voo. Chegava sempre 2 horas antes do horário.
Não pelos protocolos da companhia, mas porque gostava de observar. Ver os passageiros embarcando, estudar as expressões dos pilotos quando faziam a vistoria externa da aeronave, ouvir as conversas dos mecânicos que faziam os últimos ajustes. "Bom dia, Mari!" cumprimentou Juliana, sua colega de trabalho, enquanto se dirigiam juntas para o briefing da tripulação. "Bom dia, Ju! Como está o tempo para Recife?" "Previsão boa, apenas algumas nuvens baixas na chegada. Nada demais." Mariana assentiu, mas mentalmente já estava revisando os procedimentos para pouso com visibilidade reduzida. Era um hábito que desenvolvera, sempre se preparar para o pior cenário possível. Seus colegas às vezes brincavam que ela era neurótica com protocolos de segurança, mas Mariana sabia que cada detalhe poderia fazer a diferença entre um voo tranquilo e uma emergência. Durante o briefing, o comandante Paulo Henrique, um homem de 52 anos com mais de 20.000 horas de voo, explicou a rota e as condições meteorológicas. Mariana o escutava atentamente, mas parte de sua mente estava em outro lugar, imaginando-se no assento do piloto, tomando as decisões, comandando aquela máquina de 150 toneladas. "Alguma pergunta?" perguntou o comandante. Mariana quase levantou a mão para perguntar sobre os procedimentos alternativos caso houvesse falha hidráulica durante a aproximação, mas se conteve. Seus colegas já a achavam estranha o suficiente. Após o briefing, ela caminhou até a aeronave estacionada no portão de embarque. Era um Airbus A320, um dos modelos que ela mais estudara. Conhecia cada sistema, cada procedimento de emergência, cada limitação operacional. Parou por um momento diante da aeronave, observando a elegância de suas linhas, a promessa de voo contida em cada rebite de sua fuselagem. "O céu não é para qualquer um", murmurou para si mesma, repetindo o mantra que criara anos atrás. "Mas talvez, hoje, seja para mim." No mesmo aeroporto, 2 horas depois, Ricardo Mendes enfrentava uma situação que considerava inaceitável. Diante do balcão da companhia aérea, sua expressão alternava entre irritação e incredulidade, enquanto a atendente, uma jovem claramente constrangida, tentava explicar o inexplicável. "Senhor Mendes, eu entendo sua frustração, mas devido a um overbooking na classe executiva, precisamos realocá-lo para a classe econômica. É uma situação excepcional e gostaríamos de oferecer uma compensação." "Compensação?" interrompeu Ricardo, sua voz carregada de uma autoridade que havia sido construída ao longo de 15 anos, comandando a Mendes Aviation, uma das maiores empresas de logística aérea do país. "Senhorita, eu não viajo na classe econômica há mais de 10 anos. Tenho uma reunião importante em Recife e preciso de espaço para trabalhar durante o voo." Ricardo Mendes era o tipo de homem que estava acostumado a ter suas exigências atendidas imediatamente. Aos 45 anos, havia construído um império partindo de um pequeno serviço de táxi aéreo herdado do pai. Sua empresa agora operava uma frota de 20 aeronaves, transportando executivos e cargas especiais por todo o país. Alto, de ombros largos e cabelos grisalhos nas têmporas, Ricardo vestia um terno de corte impecável, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Seu relógio suíço brilhava no pulso esquerdo, e sua pasta de couro italiana continha contratos que movimentavam milhões de reais. "Senhor, é realmente uma situação excepcional", insistiu a atendente. "Podemos oferecê-lo um upgrade gratuito no próximo voo, que sai em 4 horas. Ricardo olhou para o relógio. Não podia esperar 4 horas. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 3 da tarde e representava a oportunidade de expandir seus negócios para o mercado asiático. "Está bem", disse ele, sua voz resignada, mas ainda carregada de irritação.
Aceito o assento na econômica, mas quero uma compensação financeira adequada. Enquanto recebia seu novo cartão de embarque, Ricardo observou os outros passageiros na fila. Famílias de classe média, jovens com mochilas, idosos com pequenas bagagens. Era um mundo com o qual ele havia perdido contato há muito tempo. Em seus voos particulares ou na primeira classe, ele estava sempre rodeado por pessoas do seu próprio círculo social, empresários, executivos, políticos. Caminhou até a sala de embarque comum, um ambiente que lhe pareceu claustrofóbico depois de anos frequentando os lounges VIP. As cadeiras eram apertadas, não havia serviço de bar, e o ruído das conversas criava uma cacofonia que o irritava profundamente. Sentou-se em um canto, abriu seu laptop e tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Ao seu redor, uma família com 2 crianças pequenas fazia a farra. Um grupo de adolescentes discutia sobre futebol em volume alto, e uma senhora idosa conversava ao telefone sobre receitas de bolo. Como essa gente consegue viver assim? Pensou Ricardo, olhando ao redor com uma mistura de desdém e curiosidade genuína. A cerca de 2.000 quilômetros de distância, em uma pequena casa no interior de Pernambuco, Dona Conceição dos Santos terminava de arrumar sua pequena mala de viagem. Aos 63 anos, era uma mulher de estatura média, cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados e um olhar sereno que refletia décadas de sabedoria acumulada. "Mãe, tem certeza de que não quer que eu vá junto?" perguntou sua filha Patrícia, enquanto a ajudava com os últimos preparativos. "Filha, eu já viajei de avião muitas vezes com seu pai. Sei me virar sozinha", respondeu Conceição com um sorriso tranquilo. A viagem a São Paulo era especial. Conceição ia visitar sua neta, que havia acabado de ter o primeiro filho. Seria sua primeira vez como bisavó, e a emoção estava estampada em seus olhos brilhantes. Conceição tinha uma história peculiar com a aviação. Seu falecido marido, Antônio, havia trabalhado por 30 anos como mecânico na antiga Varig. Era um homem apaixonado por aviões, que conhecia cada parafuso, cada sistema, cada segredo das aeronaves que passavam por suas mãos. "Conceição", ele costumava dizer, "um avião é como um ser vivo. Ele fala com a gente através dos sons, das vibrações, do jeito como se comporta. Quem sabe escutar consegue entender o que ele está tentando dizer." Antônio havia morrido 3 anos antes, vítima de um infarto súbito, mas havia deixado para Conceição não apenas saudades, mas também um conhecimento profundo sobre aviação que ela havia absorvido ao longo de 40 anos de casamento. Nos fins de semana, Antônio costumava levá-la até o hangar da Varig, onde ela o observava trabalhando. Conceição desenvolveria uma capacidade quase sobrenatural de identificar problemas mecânicos apenas pelos sons. "Esse motor não está legal", ela dizia, e Antônio sempre descobria que ela estava certa. Mãe sempre teve ouvido de músico para essas coisas. Patrícia costumava brincar. No aeroporto de Recife, Conceição embarcou com a tranquilidade de quem havia feito aquela viagem dezenas de vezes. Encontrou seu assento na fileira 15, colocou sua pequena bolsa no compartimento superior e se acomodou com um livro de crochê. Observou discretamente os outros passageiros. Na primeira fileira da classe econômica, um homem de terno parecia visivelmente contrariado com alguma coisa. Suas roupas caras e seus gestos impacientes denunciavam alguém acostumado a privilégios. "Deve ser rico", pensou Conceição, sem julgamento, apenas com a observação natural de quem havia visto muitos tipos de pessoas ao longo da vida. No corredor, uma comissária de cabelos castanhos verificava os equipamentos de segurança com uma atenção aos detalhes que chamou a atenção de Conceição. A moça parecia conhecer cada equipamento intimamente, não apenas cumprindo protocolos, mas realmente entendendo a função de cada item.
Essa menina sabe o que está fazendo, murmurou Conceição para si mesma, lembrando-se de como Antônio sempre dizia que dava para identificar os profissionais competentes pela forma como tratavam os equipamentos. Enquanto os passageiros se acomodavam, Mariana fazia sua verificação pré-voo com ainda mais cuidado do que o usual. Algo em seu interior, talvez intuição, talvez experiência, a fazia sentir que aquele voo seria diferente. Ela checou cada equipamento de emergência, verificou se todos os coletes salva-vidas estavam em seus lugares, testou as máscaras de oxigênio, conferiu se as saídas de emergência estavam desobstruídas. Seus colegas já haviam terminado suas verificações, mas Mariana continuava, meticulosa como sempre. "Mari, você está bem?" perguntou Juliana. "Parece mais concentrada que o normal." "Estou bem, Ju. Só... sei lá, tenho uma sensação estranha hoje." "Sensação estranha como?" Mariana parou por um momento, tentando traduzir em palavras o que sentia. Como se hoje fosse ser o dia que sempre me preparei para viver, sabe? Juliana riu. "Você e suas paranoias, Mari. É só mais um voo para Recife." Mas Mariana sabia que não era só mais um voo. Havia algo no ar, uma tensão quase imperceptível que apenas ela parecia sentir. Durante o briefing de segurança, seus olhos percorreram os passageiros com mais atenção do que o usual. O homem de terno na primeira fileira, claramente irritado. A senhora idosa na fileira 15, que a observava com olhos curiosos e inteligentes. As famílias com crianças, os jovens, os viajantes a negócios. Cada rosto representava uma vida, uma história, sonhos e esperanças. E de alguma forma inexplicável, Mariana sentia que todas essas vidas estavam prestes a se conectar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Durante a decolagem, ela assumiu sua posição regulamentar, mas seus ouvidos estavam sintonizados em cada som da aeronave. O rugido dos motores, a vibração da fuselagem, o silvo do ar contra as superfícies de controle. Tudo parecia normal, mas... "Juliana!" chamou ela, aproximando-se da colega. "Você está ouvindo alguma coisa estranha no motor esquerdo?" "Estranha como?" "Uma vibração diferente, como se não estivesse completamente sincronizado." Juliana prestou atenção por alguns segundos. "Mari, está tudo normal. Você está paranoica demais." Mariana assentiu, mas continuou prestando atenção. 20 minutos depois, quando já estavam em altitude de cruzeiro, a vibração ficou mais perceptível. Ela se dirigiu até a chefe de cabine. "Silvia, acho que temos um problema no motor esquerdo." Silvia, uma mulher experiente com 15 anos de profissão, olhou para Mariana com paciência maternal. "Mari, querida, você sempre fica nervosa com ruídos normais do avião. Os pilotos estão tranquilos, está tudo sob controle." "Mas eu acho que... Mari, deixa os pilotos cuidarem dos motores e nós cuidamos dos passageiros, tá bom?" Mariana voltou para sua posição, frustrada, mas não convencida. Continuou observando, ouvindo, sentindo cada nuance do comportamento da aeronave. Então, 40 minutos após a decolagem, exatamente quando sobrevoavam o interior de Pernambuco, aconteceu. Um estalo seco, seguido de uma explosão abafada. O avião estremeceu violentamente, como se tivesse sido atingido por um raio. As luzes oscilaram, os sistemas de ar-condicionado falharam e uma vibração anormal começou a percorrer toda a estrutura. Na cabine de comando, o comandante Paulo Henrique lutou para manter o controle enquanto uma série de alarmes começava a disparar. "Falha no motor esquerdo!" gritou para o copiloto Marcos, iniciando o procedimento de parada de emergência. Mas algo estava errado, muito errado. A falha não era apenas no motor. Algum fragmento havia danificado o sistema hidráulico principal, e os controles começaram a responder de forma irregular. "Mayday! Mayday!"
transmitiu o comandante. Voo dos G937. Falha múltipla de sistemas. Solicitamos pouso de emergência em Recife. E então, quando tentava configurar a aeronave para o pouso de emergência, uma despressurização súbita na cabine de comando, causada pelo impacto de detritos, fez com que tanto o comandante quanto o copiloto perdessem a consciência em questão de segundos. O avião, agora sem comando humano, começou a descer descontroladamente, seus sistemas automáticos lutando para manter uma trajetória estável, enquanto passageiros gritavam e bagagens voavam pelos corredores. Foi nesse momento que Mariana Silva, a menina pobre de cidade Tiradentes que sonhava em voar, que estudava manuais de aviação nas madrugadas silenciosas, que conhecia cada protocolo de emergência de cor, se levantou e assumiu o comando. E foi nesse momento que Ricardo Mendes, o empresário milionário acostumado a comandar, descobriu o que significava verdadeiramente seguir a liderança de alguém. E foi nesse momento que Dona Conceição dos Santos, a viúva de um mecânico de aviões, percebeu que os conhecimentos absorvidos ao longo de 40 anos de casamento poderiam salvar 157 vidas. 3 desconhecidos, 3 histórias completamente diferentes, unidos por um momento de crise que revelaria o melhor de cada um deles. O silêncio que se seguiu ao pouso foi quebrado apenas pelo som distante das sirenes de emergência se aproximando. Mariana permaneceu imóvel por alguns segundos, suas mãos ainda agarradas aos controles, como se não conseguisse acreditar que realmente havia conseguido. Mariana, disse Ricardo suavemente, sua voz carregada de uma emoção que ele raramente permitia que outros vissem. Você salvou nossas vidas. Ela se virou para ele e, pela primeira vez desde que a crise começara, seus olhos mostraram a vulnerabilidade que havia escondido durante toda a emergência. Eu não sei como consegui fazer isso. Eu sei, disse Dona Conceição, colocando uma mão gentil no ombro de Mariana. Você fez isso porque nasceu para isso, querida. Algumas pessoas nascem para ser médicas, outras para ser professoras. Você nasceu para voar. Mas o trabalho ainda não havia terminado. Mariana rapidamente retomou a compostura e se levantou. Precisamos evacuar todos os passageiros. Os bombeiros já estão aqui, mas temos que coordenar a saída. Através da janela da cabine, eles podiam ver as equipes de emergência se posicionando ao redor da aeronave. Caminhões de bombeiros, ambulâncias, veículos de resgate. Todo o aparato de segurança do aeroporto havia sido mobilizado. Senhor Ricardo, disse Mariana, sua voz retomando o tom de comando que havia usado durante a crise. Preciso que o senhor me ajude a organizar os passageiros. Vamos começar pelas fileiras de trás e seguir em ordem. Ricardo assentiu, mas quando se levantou, algo em sua expressão havia mudado completamente. O homem arrogante e impaciente que havia embarcado em São Paulo não existia mais. Em seu lugar estava alguém profundamente transformado pela experiência que acabara de viver. Mariana, disse ele parando na porta da cabine de comando, eu preciso que você saiba, eu nunca vi nada parecido com o que você fez aqui hoje, e eu dirijo uma empresa de aviação há 15 anos. Mariana corou ligeiramente. Durante toda a sua vida havia buscado reconhecimento no mundo da aviação, sonhado com o dia em que suas habilidades seriam vistas e valorizadas. Mas agora, recebendo o elogio de um dos empresários mais bem-sucedidos do setor, ela se sentia estranhamente constrangida. Obrigada, Sr. Ricardo, mas fizemos isso juntos, todos nós. A evacuação foi executada com uma eficiência que impressionou até mesmo os bombeiros experientes. Mariana coordenou todo o processo, verificando cada fileira, garantindo que ninguém fosse esquecido. Ricardo ajudou as famílias com crianças pequenas, carregando bagagens e oferecendo palavras de encorajamento.
Dona Conceição, apesar da idade, auxiliou os passageiros mais idosos, sua presença serena servindo como um ponto de calma em meio ao caos controlado. O comandante Paulo Henrique e o copiloto Marcos foram os primeiros a ser removidos da aeronave, ainda inconscientes, mas respirando normalmente. Os paramédicos confirmaram que ambos estavam estáveis e que a perda de consciência havia sido causada pela despressurização súbita na cabine de comando. "Vão ficar bem", disse um dos paramédicos a Mariana. "Provavelmente acordarão em algumas horas, sem sequelas." Quando o último passageiro desceu da aeronave, Mariana finalmente permitiu que seus joelhos fraquejassem. Ricardo a segurou pelo braço, impedindo que ela caísse. "Calma", disse ele gentilmente. "Agora você pode descansar." Mas antes que pudessem deixar a aeronave, foram abordados por uma equipe de investigadores da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e representantes da companhia aérea. "Senhorita Silva", disse o investigador-chefe, um homem de meia idade com um bloco de notas na mão. "Sou Carlos Rodrigues, da ANAC. Precisamos conversar com a senhora sobre o que aconteceu aqui hoje." Mariana respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Teriam que explicar como uma comissária de bordo havia assumido o comando de uma aeronave comercial e executado um pouso de emergência. "Claro", respondeu ela. "Estou à disposição." "Senhor Mendes", disse outro investigador, reconhecendo Ricardo. "Sabemos que o senhor é empresário do setor aeronáutico. Sua perspectiva sobre os eventos será muito valiosa." Ricardo assentiu, mas sua atenção estava focada em Mariana. Podia ver a tensão em seus ombros, a preocupação em seus olhos. Ela havia salvado 157 vidas, mas agora provavelmente estava preocupada com as consequências regulamentares de suas ações. "Investigador", disse Ricardo, sua voz assumindo o tom autoritário que usava em reuniões de negócios. "Antes de começarmos qualquer procedimento, quero deixar claro que a senhorita Silva agiu de forma exemplar em uma situação de emergência extrema. Qualquer processo investigativo deve levar isso em consideração." O investigador olhou para Ricardo com surpresa. Não era comum ver empresários defendendo funcionários de outras empresas com tanta veemência. "Senhor Mendes, entendo sua posição, mas precisamos seguir os protocolos." "Os protocolos", interrompeu Dona Conceição, sua voz suave, mas firme, "não prevêem situações em que uma pessoa salva 157 vidas com competência e coragem. Meu falecido marido trabalhava com aviação há mais de 30 anos e ele sempre dizia que as regras servem para nos guiar, não para nos cegar." 2 horas depois, no terminal do aeroporto, os três estavam sentados em uma sala de espera, enquanto os investigadores analisavam os dados de voo e conversavam com outros passageiros. A tensão inicial havia dado lugar a uma estranha sensação de camaradagem. "Dona Conceição", disse Mariana, "queria agradecer por toda a ajuda. Sem a senhora identificando os problemas pelos sons, eu nunca teria conseguido." "Querida", respondeu a senhora com um sorriso maternal, "você me fez lembrar do meu Antônio. Ele ficaria muito orgulhoso de ver uma mulher com tanto conhecimento e coragem." Ricardo, que havia estado quieto por alguns minutos, finalmente falou. "Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu. "Por que você nunca fez curso de piloto comercial?" A pergunta tocou em um ponto sensível. Mariana olhou para as mãos antes de responder. "Senhor Ricardo, um curso de piloto comercial custa mais de R$ 200.000. Minha família... Bem, meu pai conserta eletrodomésticos num bairro operário. Minha mãe é diarista. Eu consegui me formar em turismo com muito esforço, trabalhando de dia e estudando à noite. Ser comissária foi a forma que encontrei de estar perto dos aviões." "E como adquiriu todo esse conhecimento técnico?" Mariana sorriu pela primeira vez em horas. "Estudando, sempre estudando."
Baixava manuais da internet, assistia vídeos de treinamento, praticava em simuladores gratuitos nos fins de semana. Meu pai sempre dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Toda a sua vida havia sido cercada de privilégios. Havia estudado nas melhores escolas, se formado em administração numa universidade particular de prestígio, herdado uma empresa que já funcionava. Nunca havia precisado lutar por conhecimento da forma como Mariana lutara. E você, senhor Ricardo? Perguntou Dona Conceição. Como começou no ramo da aviação? Herdei a empresa do meu pai, respondeu ele com uma honestidade que o surpreendeu. Ele começou com um pequeno serviço de táxi aéreo e eu expandi os negócios. Mas até hoje... até hoje, eu nunca havia voado numa aeronave que não fosse de primeira classe ou particular. Como se sentiu na classe econômica? Perguntou Mariana com curiosidade genuína. Ricardo riu, mas era um riso sem humor. Incomodado, irritado. Achei que era um rebaixamento, uma humilhação. Agora percebo como eu sou arrogante. Não é arrogância, disse Dona Conceição gentilmente. É só que você não teve oportunidade de conhecer outro mundo. Meu Antônio sempre dizia que a vida é uma grande escola. E às vezes as melhores lições vêm das situações mais inesperadas. Nesse momento, o investigador Carlos Rodrigues se aproximou deles. Pessoal, terminamos as primeiras análises. Senhorita Silva, gostaríamos de conversar com a senhora em particular. Mariana se levantou e Ricardo imediatamente se pôs ao lado dela. Se não se importa, investigador, gostaria de acompanhar a conversa, como testemunha e como empresário do setor. Eu também gostaria de participar, disse Dona Conceição. Ajudei durante toda a emergência. O investigador hesitou por um momento, mas acabou concordando. Muito bem, vamos para a sala de reuniões. Na sala de reuniões, o investigador abriu uma pasta com documentos e gravações. Senhorita Silva, primeiro quero parabenizá-la pelo que fez. Foi uma ação extraordinária, mas como você entende, precisamos investigar toda a sequência de eventos. Claro! Respondeu Mariana. Estou preparada para responder a todas as perguntas. A senhora tem licença de piloto? Não, senhor. Sou comissária de bordo certificada. Então, como explica o conhecimento técnico demonstrado? Mariana explicou detalhadamente sua formação autodidata, suas horas de estudo, a prática em simuladores. O investigador fazia anotações, claramente impressionado com a dedicação e o conhecimento demonstrados. Senhor Mendes, disse o investigador, voltando-se para Ricardo, como passageiro, como avalia a conduta da senhorita Silva? Excepcional, respondeu Ricardo sem hesitar. Ela demonstrou liderança, competência técnica e frieza sob pressão que eu raramente vi em profissionais experientes. Seguiu todos os protocolos, manteve a calma dos passageiros e executou um pouso que salvou 157 vidas. Dona Conceição, a senhora também participou ativamente da resolução da crise? Sim, senhor. Usei o conhecimento que aprendi com meu falecido marido para ajudar a identificar os problemas mecânicos. A Mariana sabia exatamente o que fazer, só precisava de alguém que entendesse os sons da aeronave. O investigador fechou a pasta. Bem, os dados de voo confirmam que a senhorita Silva executou todos os procedimentos corretamente. A falha no motor foi causada por fadiga do material, algo imprevisível. Sua ação salvou vidas e será recomendada para reconhecimento oficial. Mariana sentiu um alívio imenso. Não haveria consequências legais por sua ação. Mas, continuou o investigador, a ANAC vai recomendar que a senhorita considere fazer o curso de piloto comercial. Com seu conhecimento e habilidade demonstrados, seria um desperdício não formalizar sua capacitação. Investigador,
disse Ricardo, sua voz assumindo um tom decidido. Posso falar com a senhorita Silva em particular? Alguns minutos depois, os três estavam novamente na sala de espera. Ricardo parecia estar lutando com alguma decisão interna. Mariana, disse ele finalmente, quero fazer uma proposta. Ela o olhou com curiosidade. Minha empresa está expandindo. Precisamos de pilotos qualificados, mas mais do que isso, precisamos de pessoas com liderança, competência e dedicação. Gostaria de patrocinar seu curso de piloto comercial. Mariana ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Pense com calma. Mas quero que saiba que hoje você me ensinou algo que eu havia esquecido, que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua origem ou sua conta bancária. Tem a ver com seu caráter, sua competência e sua capacidade de fazer a diferença. Dona Conceição sorriu. Meu Antônio sempre dizia que a vida tem uma forma de colocar as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Vocês dois se encontraram hoje por um motivo. Mas, continuou Ricardo, há uma condição. Quero que você trabalhe na minha empresa, mas não como piloto subordinado. Quero que seja minha parceira, alguém que me ajude a lembrar que a aviação não é só sobre negócios, é sobre pessoas, sobre sonhos, sobre dar oportunidades para quem tem talento, mas não teve as mesmas chances que eu tive. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante toda a sua vida, havia sonhado com uma oportunidade como essa. Mas agora, recebendo-a, percebeu que o mais importante não era o reconhecimento ou a oportunidade. Era a transformação que havia ocorrido em todos eles. Senhor Ricardo, disse ela, posso fazer uma contraproposta? Ele assentiu, curioso. Aceito sua oferta, mas com uma condição. Quero que Dona Conceição seja nossa consultora. Seu conhecimento e sua sabedoria são tão valiosos quanto qualquer diploma. Dona Conceição riu. Querida, eu já tenho 63 anos. Está na hora de descansar. Dona Conceição, disse Ricardo, minha empresa precisa de pessoas como a senhora, experiência, sabedoria e a capacidade de ouvir o que as máquinas estão dizendo. Se aceitar, será muito bem-vinda. A senhora olhou para os dois jovens à sua frente. Havia algo belo na forma como aquela crise havia unido três pessoas tão diferentes. Bem, disse ela com um sorriso, acho que o Antônio ficaria feliz em saber que seus ensinamentos continuam ajudando pessoas a voar. E assim, na sala de espera de um aeroporto, três destinos se entrelaçaram de forma definitiva. A menina pobre que sonhava em voar, o empresário rico que havia esquecido a humildade e a viúva sábia que carregava o conhecimento de uma vida inteira, unidos por uma crise que revelou o melhor de cada um deles. Uma semana depois do voo do IG 37, São Paulo acordava sob um céu cinzento que refletia perfeitamente o estado de espírito de Mariana Silva. Sentada na pequena cozinha da casa de seus pais, em Cidade Tiradentes, ela mexia distraidamente o café enquanto assistia ao noticiário matinal na televisão de tubo que seu pai havia consertado pela terceira vez naquele ano. A comissária de bordo que salvou 157 vidas continua sendo destaque nacional. Mariana Silva, de 30 anos, demonstrou conhecimento técnico excepcional ao assumir o comando da aeronave em situação de emergência extrema. Filha, você virou celebridade, disse Joaquim Silva, entrando na cozinha com seu macacão de trabalho já vestido. Aos 58 anos, o homem mantinha a mesma rotina de sempre: acordar às 5 da manhã, tomar café preto e ir para sua pequena oficina no quintal. Pai, eu não queria essa exposição toda, respondeu Mariana, desligando a televisão. As pessoas ficam me parando na rua, querendo tirar foto, fazendo perguntas. Isso não é normal.
Joaquim se serviu de café e sentou-se ao lado da filha. Mari, você salvou vidas. É natural que as pessoas queiram te conhecer, te agradecer. Mas eu não fiz nada demais, pai. Só usei o que aprendi estudando. Filha, disse ele com a voz carregada de orgulho paterno, você fez o que 99% das pessoas não conseguiriam fazer. Não diminua o valor do que você conquistou. Mariana olhou pela janela da cozinha, observando o movimento típico da manhã no bairro. Crianças indo para a escola, homens saindo para o trabalho, o padeiro passando com sua bicicleta carregada de pães. Era um mundo simples, previsível, onde ela sempre soubera exatamente qual era seu lugar. Pai, o senhor acha que eu devo aceitar a proposta do senhor Ricardo? Joaquim tomou um gole do café e ficou pensativo por um momento. Mari, durante toda a sua vida você estudou, se dedicou, sonhou com uma oportunidade assim. Agora que ela apareceu, você está com medo? Não é medo, pai. Sei lá, parece grande demais para mim. Ele quer me fazer sócia da empresa. Eu, que nunca administrei nem a mesinha de doce da escola. Filha, você acabou de comandar um avião com 157 pessoas dentro. Administrar uma empresa não pode ser mais difícil que isso. Mariana sorriu pela primeira vez na semana. Seu pai sempre conseguia simplificar as situações mais complexas. Além do mais, continuou Joaquim, esse homem não está fazendo caridade. Ele é empresário, sabe reconhecer valor quando vê. Se ele está fazendo essa proposta, é porque acredita no seu potencial. No mesmo momento, do outro lado da cidade, Ricardo Mendes enfrentava uma situação completamente diferente em seu escritório no bairro Nobre de Moema. Instalado no 30º andar de um edifício comercial, com vista panorâmica da cidade, o ambiente refletia perfeitamente seu status. Móveis importados, quadros caros, uma mesa de reuniões que havia custado mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Ricardo, você enlouqueceu? Perguntava Helena Mendes, sua irmã mais nova e vice-presidente da empresa. Você quer fazer essa mulher sua sócia? Uma comissária de bordo que você conheceu há uma semana? Helena, aos 42 anos, havia se formado em administração na mesma universidade que Ricardo e trabalhava na empresa há 15 anos. Era uma mulher elegante, sempre impecavelmente vestida, com o tipo de sofisticação que vinha de uma vida inteira de privilégios. Helena, você não estava lá, não viu o que ela fez, respondeu Ricardo, sua paciência já se esgotando. Era a 5ª pessoa naquela semana questionando sua decisão. Ricardo, eu entendo que você ficou impressionado, mas negócios são negócios. Você não pode tomar decisões emocionais de milhões de reais. Emocionais? Ricardo se levantou da cadeira, sua voz assumindo um tom que Helena conhecia bem. Era o tom que ele usava quando estava absolutamente decidido sobre alguma coisa. Helena, essa mulher tem um conhecimento técnico que impressionaria qualquer piloto veterano. Tem liderança natural, capacidade de tomar decisões sob pressão e, mais importante, tem fome. Sabe o que é fome, Helena? Claro que sei. Não, você não sabe. Nem eu sabia até semana passada. Fome é estudar aviação nas madrugadas porque não tem dinheiro para pagar um curso. Fome é trabalhar como comissária porque é a única forma de ficar perto dos aviões. Fome é memorizar cada manual técnico porque você sabe que talvez seja sua única chance. Helena ficou em silêncio, surpresa com a veemência do irmão. Sabe qual é o nosso problema, Helena? Nós ficamos acomodados. Herdamos uma empresa funcionando, expandimos com o dinheiro que já tínhamos, contratamos pessoas que pensam como nós, nunca tivemos que lutar de verdade. Ricardo, isso não é verdade. Trabalhamos muito para chegar onde chegamos. Trabalhamos sim, mas nunca tivemos que superar obstáculos reais. Mariana superou. E agora ela pode nos ensinar coisas que não aprendemos na universidade.
Ricardo caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Além do mais, Helena, essa decisão já está tomada. Mariana será minha sócia e vamos patrocinar seu curso de piloto. A única questão é se você vai me apoiar ou ficar criando obstáculos. Helena suspirou. Conhecia o irmão há 45 anos e sabia quando era inútil tentar fazê-lo mudar de ideia. Está bem, Ricardo, mas quero conhecê-la pessoalmente antes de qualquer coisa ser oficializada. Combinado. Vou marcar um almoço para a próxima semana. Enquanto isso, no interior de Pernambuco, Dona Conceição dos Santos enfrentava suas próprias reflexões. Sentada na varanda de sua casa simples, mas bem cuidada, observava o movimento da rua enquanto pensava na proposta que havia recebido. "Mãe, a senhora vai mesmo aceitar?" perguntou Patrícia, sua filha, que havia vindo visitá-la no fim de semana. "Filha, eu tenho 63 anos. Já criei vocês, já cuidei do seu pai até o final. Pensei que fosse me aposentar e ficar aqui tricotando e cuidando do jardim. E não é isso que a senhora quer?" Conceição ficou pensativa. "Sabe, Patrícia, naquela semana no avião, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti útil de verdade. Senti que o conhecimento que o seu pai me passou durante todos aqueles anos serviu para alguma coisa importante. Mas mudar para São Paulo na sua idade... Patrícia, idade é só um número. O que importa é ter propósito e ajudar aqueles dois jovens, usar o que sei para salvar mais vidas. Isso me dá um propósito novo." A filha olhou para a mãe com admiração. "A senhora sempre foi corajosa, mãe. Lembro quando o pai morreu. Todo mundo achava que a senhora ia se entregar, mas a senhora se reinventou. É o que temos que fazer, filha. Quando uma porta se fecha, procuramos outra. E às vezes, se tivermos sorte, encontramos uma porta melhor que qualquer uma que já passamos." 3 dias depois, os três se encontraram novamente, desta vez no escritório da Mendes Aviation. Mariana havia aceito o convite de Ricardo para conhecer melhor a empresa antes de tomar sua decisão final. O escritório impressionava pelo luxo, mas Mariana tentava não se deixar intimidar. Havia se vestido com sua melhor roupa, um conjunto azul marinho que havia comprado para entrevistas de emprego, e chegara 15 minutos antes do horário marcado. "Mariana!" cumprimentou Ricardo vindo ao seu encontro no lobby. "Que bom vê-la novamente. Como tem passado?" "Bem, senhor Ricardo, ainda tentando me acostumar com toda a atenção da mídia." "Imagino, mas isso vai passar. O importante é focar no futuro." Eles subiram até o escritório, onde Dona Conceição já os esperava. A senhora havia chegado de Pernambuco na noite anterior e estava hospedada em um hotel pago pela empresa. "Dona Conceição!" exclamou Mariana, abraçando a senhora. "Como foi a viagem?" "Tranquila, querida. Muito diferente da última vez que voamos juntas", respondeu ela com um sorriso. Ricardo as conduziu até a sala de reuniões, onde uma apresentação estava preparada. "Mariana, quero mostrar para você exatamente o que fazemos aqui, quais são nossos planos de expansão e onde você se encaixaria." Durante a próxima hora, Ricardo apresentou detalhadamente a empresa. A Mendes Aviation operava 20 aeronaves, transportava executivos e cargas especiais, tinha contratos com grandes empresas de diversos setores. O faturamento anual chegava a 50 milhões de reais. "Nosso plano", explicou Ricardo, "é expandir para o mercado internacional. Temos interesse de investidores japoneses e queremos criar uma divisão de treinamento de pilotos." "Treinamento de pilotos?" perguntou Mariana, interessada. "Exato. O Brasil tem uma carência enorme de pilotos qualificados. Queremos criar uma escola de aviação que forme não apenas pilotos tecnicamente competentes, mas líderes capazes de tomar decisões em situações extremas." Mariana começou a entender a visão de Ricardo. "E vocês querem que eu ajude a desenvolver esse programa?" "Não só desenvolver, Mariana. Quero que você seja a diretora técnica da escola."
Você viveu na pele o que significa ter talento, mas não ter recursos. Pode criar um programa que identifique e desenvolva pessoas como você. Dona Conceição, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. É uma oportunidade linda, querida. Você pode ajudar outras pessoas a realizarem os mesmos sonhos que você realizou. Mas eu não tenho experiência em administração, em gestão de pessoas. Mariana, interrompeu Ricardo, experiência administrativa a gente ensina. O que você tem? Liderança natural, conhecimento técnico profundo, capacidade de inspirar confiança em situações extremas. Isso não se ensina. Isso se nasce tendo ou se desenvolve através de muito esforço e dedicação. Você já provou que tem tudo isso. Mariana olhou ao redor da sala, absorvendo tudo o que havia ouvido. Era uma oportunidade que superava seus sonhos mais ambiciosos. Ricardo, disse ela, usando o nome dele sem formalidade pela primeira vez. Posso fazer algumas perguntas práticas? Claro. Primeira, vocês realmente acreditam que uma pessoa da minha origem pode se adaptar a este mundo? Ela gesticulou ao redor, indicando o luxo do escritório. Mariana, respondeu Ricardo, origem não define destino. Eu nasci neste mundo e quase me perdi nele, me tornei arrogante e desconectado. Você pode me ajudar a manter os pés no chão, a lembrar que nosso trabalho é sobre pessoas, não sobre status. Segunda pergunta, como vamos lidar com a diferença social entre nós? Eu venho de Cidade Tiradentes, vocês vêm de Moema. Querida, disse Dona Conceição, diferença social só existe se a gente deixar existir. No avião, na hora do perigo, todo mundo era igual. E na hora de trabalhar, de construir algo importante, também somos iguais. Terceira pergunta, e se eu não der certo? E se eu não souber lidar com as responsabilidades? Ricardo sorriu. Mariana, você assumiu o comando de um avião em queda livre com 157 pessoas a bordo. Se você conseguiu lidar com isso, consegue lidar com qualquer coisa. Mariana ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Finalmente ela olhou para Ricardo e Dona Conceição. Aceito, disse ela, sua voz firme e decidida. Mas com uma condição. O qual? Quero criar um programa de bolsas para jovens de baixa renda que sonham em ser pilotos. Pessoas como eu, que têm talento, mas não têm recursos. Ricardo estendeu a mão. Fechado. Bem-vinda a Mendes Aviation, sócia. Quando Mariana apertou a mão de Ricardo, Dona Conceição sorriu. O Antônio ficaria muito orgulhoso de vocês dois. Ele sempre dizia que as melhores sociedades são aquelas onde cada pessoa complementa o que falta na outra. E naquele momento, na sala de reuniões de um escritório sofisticado em São Paulo, 3 vidas se entrelaçaram definitivamente, unidas não apenas pela experiência que haviam compartilhado, mas pela visão comum de um futuro onde talento e oportunidade poderiam se encontrar, independentemente da origem social de cada pessoa. 6 meses depois do voo do G937, a Escola de Aviação Horizonte ocupava um hangar reformado no aeroporto de Congonhas. O que antes era um espaço industrial frio havia se transformado em um ambiente moderno e acolhedor, com salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, simuladores de última geração e uma área de convivência que parecia mais um café aconchegante do que uma instituição de ensino. Mariana caminhava entre as fileiras de estudantes em sua primeira turma oficial como diretora técnica. Eram 20 jovens, metade deles bolsistas vindos de comunidades periféricas, a outra metade pagantes de classe média. A mistura havia sido intencional. Ricardo e ela acreditavam que a diversidade enriqueceria a formação de todos. Pessoal, disse Mariana, parando diante do quadro interativo. Hoje vamos falar sobre tomada de decisão em situações de emergência. Mas antes, quero que vocês entendam uma coisa.
pilotar não é apenas sobre conhecimento técnico. É sobre liderança, responsabilidade e a capacidade de manter a calma quando todos ao seu redor estão perdendo a cabeça. Um dos estudantes, Jefferson, de 18 anos, vindo de Capão Redondo, levantou a mão. Professora Mariana, a senhora realmente não teve medo quando assumiu o comando do avião? Mariana sorriu. Essa pergunta sempre aparecia, e ela havia aprendido a responder com honestidade. Jefferson, eu estava aterrorizada, mas o medo não pode paralisar a gente. Tem que ser transformado em energia, em foco. O medo me fez prestar mais atenção em cada detalhe, verificar cada procedimento 2 vezes. Mas como a senhora sabia que ia dar certo? Perguntou Amanda, uma jovem de classe média cujo pai era piloto comercial. Eu não sabia, Amanda. Ninguém sabe quando está enfrentando uma situação completamente nova. Mas eu havia me preparado a vida toda para aquele momento, mesmo sem saber. Cada hora de estudo, cada fim de semana no simulador, cada manual que eu memorizei, tudo se juntou quando eu mais precisei. Dona Conceição, que assistia à aula do fundo da sala, assentiu com aprovação. Nos últimos 6 meses, ela havia se tornado muito mais do que uma consultora. Era a alma da escola, a pessoa que todos procuravam quando precisavam de um conselho ou simplesmente de alguém para conversar. Após a aula, Mariana se dirigiu ao escritório de Ricardo, que ficava no mezanino do hangar. Era um espaço mais simples do que seu antigo escritório em Moema. Ricardo havia insistido em trabalhar mais próximo da operação, em contato direto com estudantes e instrutores. Como foi a aula? Perguntou ele, levantando os olhos de uma planilha financeira. Boa. Essa turma está evoluindo bem. O Jefferson tem um talento natural para procedimentos de emergência e a Amanda está se destacando em navegação. Ricardo sorriu. Você se lembra quando disse que não sabia lidar com gestão de pessoas? Olha você agora, conhecendo cada estudante individualmente, identificando os pontos fortes de cada um. Mariana se sentou na cadeira em frente à mesa de Ricardo. Aprendi com você e com Dona Conceição, observando, prestando atenção. Falando em Dona Conceição, ela quer conversar conosco. Diz que tem uma proposta. Naquele momento, a própria Dona Conceição entrou no escritório, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros, um hábito que havia desenvolvido e que se tornara uma tradição querida na escola. Meus queridos, disse ela, servindo o café, quero conversar com vocês sobre uma ideia que tive. Fale, Dona Conceição, disse Mariana, pegando um dos biscoitos que já faziam sucesso entre os estudantes. Vocês sabem que recebo muitas cartas de familiares de pessoas que estavam no voo do 1937. Cartas de agradecimento, convites para festas de aniversário, batizados. Sim, disse Ricardo. Nós também recebemos muitas. Pois bem, recebi uma carta muito especial semana passada, de uma senhora de Recife, Dona Rosa, que estava voltando de São Paulo depois de visitar o filho. Ela me contou que o sonho da vida dela era voar de avião, mas nunca havia tido oportunidade financeira. Mariana e Ricardo prestavam atenção, curiosos para saber aonde Dona Conceição queria chegar. E me veio uma ideia. Que tal criarmos um programa chamado Primeiro Voo, para pessoas que nunca tiveram oportunidade de voar? Como funcionaria? Perguntou Ricardo. Simples. Uma vez por mês, oferecemos voos gratuitos para pessoas de baixa renda que nunca voaram. Voos curtos, de São Paulo para o Rio e volta, por exemplo, com toda a cerimônia, toda a atenção. Para que elas possam realizar esse sonho. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Dona Conceição, isso é lindo. Meu pai nunca voou de avião, minha mãe também não. E seria uma forma de retribuir, disse Ricardo, já vislumbrando as possibilidades.
Todas aquelas pessoas que nos apoiaram, que torceram por nós, que nos escreveram cartas. Exato! Exclamou Dona Conceição. E seria educativo também. Poderíamos explicar como funciona um avião, tirar o medo que muitas pessoas têm, mostrar que voar é seguro. Ricardo se levantou e começou a caminhar pela sala, como sempre fazia quando estava processando uma ideia. Podemos usar uma das nossas aeronaves menores, fazer parcerias com empresas que queiram patrocinar, transformar em um projeto social da escola. E os nossos estudantes poderiam participar, acrescentou Mariana. Seria uma forma prática de aprenderem sobre atendimento ao passageiro, procedimentos de segurança. Meus queridos, disse Dona Conceição com um sorriso maternal, vocês estão entendendo a ideia. Mas tem mais uma coisa. O quê? Perguntaram os dois em uníssono. Quero que o primeiro voo seja para os seus pais, Mariana. Seu Joaquim e Dona Maria merecem. 2 semanas depois, numa manhã ensolarada de sábado, Joaquim e Maria Silva estavam no aeroporto de Congonhas, vestidos com suas melhores roupas e com uma mistura de nervosismo e emoção estampada nos rostos. Pai, está tudo bem? Perguntou Mariana, notando que ele estava mais quieto que o normal. Estou bem, filha. É que nunca pensei que um dia ia voar de avião, e ainda por cima, no avião da minha filha. Maria, uma mulher pequena e discreta que havia trabalhado a vida toda como diarista, segurava firme a mão do marido. Mari, você tem certeza de que é seguro? Mariana riu. Mãe, eu mesma vou ser a piloto. Confie em mim. O projeto Primeiro Voo havia se materializado rapidamente. Ricardo conseguira patrocínio de 3 empresas. Dona Conceição organizara toda a logística e os estudantes da escola se voluntariaram para atuar como comissários. Além dos pais de Mariana, havia outras 15 pessoas no voo inaugural. Idosos que nunca haviam tido recursos para viajar, jovens de comunidades periféricas, uma senhora cadeirante que sempre sonhara em ver o mundo de cima. Pessoal, anunciou Mariana pelo microfone, já no interior da aeronave, sejam bem-vindos ao voo inaugural do projeto Primeiro Voo. Eu sou a comandante Mariana Silva e será uma honra dividir com vocês essa experiência. O título de comandante ainda soava estranho para ela. Havia terminado o curso de piloto comercial em tempo recorde, 3 meses antes do previsto, estudando até 16 horas por dia. Ricardo havia cumprido sua palavra, patrocinando integralmente sua formação. Durante o voo de 1 hora sobre São Paulo e região metropolitana, Mariana explicou cada procedimento, cada som, cada movimento da aeronave. Os passageiros fizeram perguntas, tiraram fotos e alguns choraram de emoção ao ver o mundo de uma perspectiva completamente nova. Filha, disse Joaquim pelo interfone da cabine, agora eu entendo porque você sempre sonhou com isso. É mágico. No assento ao lado, Maria olhava pela janela com os olhos brilhando. Mari, da janela daqui de cima todas as casas parecem iguais. Não dá para saber qual é de rico e qual é de pobre. A observação da mãe tocou profundamente Mariana. Era exatamente isso. Lá em cima, as diferenças sociais desapareciam e todos eram simplesmente humanos compartilhando a mesma experiência de voar. Após o pouso, while os passageiros celebravam no hangar com um pequeno coquetel organizado pelos estudantes, Ricardo se aproximou de Mariana. Comandante Silva, disse ele com um sorriso. Como se sente depois do primeiro voo como piloto em comando? Completa, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar. E o que vem agora? Mariana olhou ao redor, observando a cena. Seus pais conversando animadamente com Dona Conceição, os estudantes da escola cuidando dos passageiros com carinho e profissionalismo, pessoas que nunca haviam se conhecido, compartilhando histórias e sonhos. Agora vamos crescer, disse ela. Expandir o projeto, formar mais pilotos, dar mais oportunidades.
E quem sabe... Ela hesitou por um momento. Quem sabe um dia criar nossa própria companhia aérea? Nossa própria companhia aérea? Repetiu Ricardo intrigado. Pense bem, Ricardo. Uma companhia que seja verdadeiramente inclusiva, que contrate pilotos pela competência, não pela origem social, que trate todos os passageiros com o mesmo respeito, independentemente da classe em que estão voando, que tenha como missão não apenas transportar pessoas, mas realizar sonhos. Ricardo ficou em silêncio por um momento processando a ideia. Seria um desafio enorme. O mercado de aviação comercial é extremamente competitivo. Eu sei. Mas olha o que conseguimos construir aqui em 6 meses. Uma escola que já tem lista de espera. Um projeto social que está sendo copiado por outras instituições. Uma equipe que trabalha com paixão porque acredita na missão. Mariana, disse Dona Conceição, aproximando-se dos dois. Vocês estão tramando alguma coisa aí? Dona Conceição, disse Mariana, o que a senhora acha da ideia de criarmos nossa própria companhia aérea? A senhora sorriu. Querida, o Antônio sempre dizia que quando a gente faz as coisas com amor e competência, o céu é o limite, literalmente, no caso de vocês. Mas seria um investimento gigantesco, ponderou Ricardo. Precisaríamos de aviões, certificações, equipe, rotas. Ricardo, disse Mariana, lembra quando você me ofereceu sociedade na sua empresa? Eu disse que parecia grande demais para mim. Você respondeu que eu havia comandado um avião em emergência, então conseguiria lidar com qualquer coisa. E conseguiu. Exato. Agora eu estou devolvendo o argumento. Nós salvamos 157 vidas trabalhando em equipe. Criamos uma escola de aviação do zero. Estamos mudando vidas todos os dias. Criar uma companhia aérea pode parecer impossível hoje, mas nada é impossível quando se tem propósito claro e disposição para trabalhar, completou Dona Conceição. Ricardo olhou para suas duas sócias. Sim, ele já pensava em Dona Conceição como sócia também, mesmo que ela sempre recusasse participação formal nos lucros. Duas mulheres que chegaram à sua vida através de uma situação de crise e que se tornaram as pessoas mais importantes em sua jornada de transformação pessoal e profissional. Vocês sabem o que significa isso? Disse ele finalmente. O quê? Perguntaram as duas. Significa que vamos precisar de um nome para nossa futura companhia aérea. Mariana e Dona Conceição se entreolharam e sorriram. Que tal Voo Horizonte? Sugeriu Mariana. Perfeito, disse Ricardo. Voo Horizonte, onde cada decolagem é uma nova oportunidade. E assim, no hangar da Escola de Aviação Horizonte, cercados por pessoas que haviam realizado o sonho de voar pela primeira vez, 3 parceiros improváveis começaram a planejar o próximo capítulo de uma história que havia começado com uma crise a 40 mil pés de altitude e que agora prometia alçar voos ainda mais altos. 2 anos depois do voo dos 1937, o aeroporto de Guarulhos testemunhava um momento histórico. A primeira aeronave da Voo Horizonte, um Embraer E-Jet 190 pintado em cores azul e dourado, estava estacionada no portão de embarque 15, pronta para seu voo inaugural. Mariana Silva, agora aos 32 anos, vestia o uniforme de comandante da nova companhia aérea. O emblema dourado em suas ombreiras brilhava sob as luzes do terminal, mas era o sorriso radiante em seu rosto que realmente chamava a atenção de todos que passavam. Comandante Silva, disse o repórter da TV Globo, posicionando o microfone entre eles. Como se sente no dia do primeiro voo da Voo Horizonte? É um sonho se tornando realidade, respondeu Mariana, sua voz firme e confiante. Não apenas meu sonho, mas o sonho de todos que acreditam numa aviação mais humana, mais inclusiva. Atrás das câmeras, Ricardo observava a entrevista com orgulho.
Em 2 anos, havia visto Mariana evoluir de uma comissária talentosa para uma das empresárias mais respeitadas do setor aeronáutico brasileiro. A transformação havia sido impressionante, mas o que mais o impressionava era como ela havia mantido sua essência, sua humanidade. Senhor Mendes, outro repórter o abordou. O conceito da Voo Horizonte é revolucionário. Uma única classe, preços acessíveis, mais serviço premium. Como conseguiram viabilizar isso economicamente? Ricardo sorriu. Simples. Eliminamos o supérfluo e investimos no essencial. Nossa aeronave tem configuração única, assentos confortáveis para todos, serviço de bordo de qualidade, tripulação altamente treinada. Não há primeira classe porque todos os nossos passageiros são primeira classe. No interior da aeronave, Dona Conceição, agora com 65 anos, fazia sua última verificação antes do embarque dos passageiros. Havia insistido em trabalhar como supervisora de serviços de bordo no voo inaugural, apesar dos protestos de Mariana e Ricardo sobre sua idade. Dona Conceição, disse Jefferson, o ex-estudante da escola que agora era copiloto da companhia. A senhora tem certeza de que quer trabalhar hoje? Podia só curtir o momento. Jefferson, querido, respondeu ela com seu sorriso maternal característico. Este é o meu momento. Há 2 anos, eu era uma viúva aposentada que achava que a vida já havia me dado tudo o que tinha para dar. Hoje, sou parte de algo que está mudando a aviação brasileira. A tripulação do voo inaugural era simbólica. Mariana como comandante, Jefferson como copiloto, 2 outros ex-estudantes da escola como comissários e Dona Conceição supervisionando tudo. Era a representação perfeita da filosofia da empresa. Oportunidade baseada em mérito, não em origem social. No saguão de embarque, uma cena tocante se desenrolava. Joaquim e Maria Silva, pais de Mariana, estavam entre os passageiros do voo inaugural. Mas eles não estavam sozinhos. Ao seu lado estava toda a primeira turma da Escola de Aviação Horizonte, que havia se formado 1 ano antes. Seu Joaquim, disse Amanda, a ex-estudante que agora trabalhava como piloto em uma grande companhia aérea, o senhor deve estar muito orgulhoso da Mariana. Amanda, respondeu o homem simples com lágrimas nos olhos, eu sempre soube que minha filha era especial, mas nunca imaginei que ela chegaria tão longe. E ela chegou longe porque nunca esqueceu de onde veio, acrescentou Maria. Ontem mesmo ela estava lá em casa, na cozinha, tomando café e me contando os planos da empresa. Entre os passageiros havia também representantes de diversas instituições sociais que a Voo Horizonte apoiava, ex-passageiros do voo 2937, funcionários da empresa e jornalistas. Mas o que mais chamava a atenção era a diversidade. Jovens e idosos, pessoas de diferentes classes sociais, todas unidas pela mesma emoção de participar de um momento histórico. Na cabine de comando, Mariana fazia seus últimos preparativos antes da decolagem. Cada movimento era preciso, resultado de 2 anos de experiência como piloto comercial e centenas de horas de voo. Mas havia algo especial naquele momento. Era como se toda a sua jornada estivesse sendo coroada. Jefferson, disse ela para o copiloto, você se lembra da primeira aula que dei na escola? Claro, comandante. A senhora disse que pilotar não era apenas sobre conhecimento técnico, mas sobre liderança e responsabilidade. Exato. Hoje estamos assumindo uma responsabilidade ainda maior. Não estamos apenas transportando passageiros. Estamos provando que é possível fazer aviação de uma forma diferente. O rádio crepitou. Voo Horizonte 001, autorizado para decolagem na pista 09R. Boa sorte e parabéns pelo voo inaugural. Torre Guarulhos, Voo Horizonte 001. Obrigada pelas felicitações. Decolando agora. Mariana empurrou os manetes e a aeronave começou a acelerar pela pista.
No momento da decolagem, ela sentiu a mesma sensação de liberdade que experimentara 2 anos antes, quando assumira o comando do voo 2937. Mas agora era diferente. Não era uma emergência, era uma celebração. Durante o voo para o Rio de Janeiro, Dona Conceição circulava pela cabine conversando com os passageiros. Era impossível não notar como todos pareciam relaxados, felizes. O serviço de bordo era impecável, mas havia algo mais, uma atmosfera de genuína hospitalidade que raramente se via em voos comerciais. Dona Conceição, chamou uma passageira, uma senhora de classe média que havia conhecido a história da companhia. É verdade que a senhora estava no voo que a comandante Mariana salvou? Sim, querida. Foi lá que tudo começou. 3 desconhecidos que se uniram num momento de crise e descobriram que podiam fazer muito mais juntos do que separados. E como é trabalhar com ela? Dona Conceição sorriu. Mariana é uma líder nata, mas sabe o que mais admiro nela? É que quanto mais sucesso ela tem, mais humilde ela fica. Nunca esqueceu suas origens, nunca parou de se preocupar com as pessoas. Na cabine de comando, Mariana recebia atualizações sobre o desempenho da empresa. Em 2 anos de operação, a Voo Horizonte havia crescido rapidamente, mas de forma sustentável. Operavam agora 5 aeronaves, empregavam mais de 200 pessoas e mantinham índices de satisfação dos passageiros acima de 95%. Comandante, disse Jefferson, chegou uma mensagem do Sr. Ricardo. Mariana pegou o tablet e leu. Mari, acabei de receber confirmação. O Ministério do Turismo aprovou nossa proposta de Programa Nacional de Inclusão Aérea. Vamos poder expandir o primeiro voo para todo o país. Parabéns, sócia. Ricardo. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O programa Primeiro Voo havia se tornado um dos projetos sociais mais bem-sucedidos do país, levando milhares de pessoas para voar pela primeira vez. E agora seria nacionalizado. Boas notícias, comandante, perguntou Jefferson. As melhores, Jefferson. As melhores. O pouso no Rio foi suave como seda. Quando a aeronave parou no portão de embarque, os passageiros aplaudiram espontaneamente. Mariana desligou os motores e ficou sentada por um momento, absorvendo o significado do que havia acabado de acontecer. Jefferson, disse ela, lembra quando você era estudante e me perguntou se eu tinha tido medo no voo 2937? Lembro. Hoje eu posso responder melhor essa pergunta. Eu tive medo, sim, mas o medo me ensinou algo muito importante. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito mesmo tendo medo. No desembarque, Mariana foi recebida por uma multidão de jornalistas, autoridades e curiosos. Mas suas primeiras palavras foram para seus pais. Pai, mãe, obrigada por estarem aqui hoje. Filha, disse Joaquim, abraçando-a. Obrigado por nos ensinar que os sonhos realmente podem se tornar realidade. 3 horas depois, no hotel em Copacabana, onde a equipe estava hospedada, Mariana, Ricardo e Dona Conceição se reuniram no terraço com vista para a praia. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados que combinavam perfeitamente com as cores da Voo Horizonte. Vocês sabem o que mais me emociona em tudo isso? Disse Ricardo, servindo champanhe para os 3. O quê? Perguntaram as 2 mulheres. É que conseguimos provar que negócios podem ser prósperos e socialmente responsáveis ao mesmo tempo. Nossa empresa é lucrativa, mas também muda vidas. E vocês sabem o que mais me orgulha? Disse Dona Conceição. Fale, Dona Conceição, pediu Mariana. É ver como vocês 2 se transformaram. Ricardo, você descobriu que liderar é servir, não comandar. Mariana, você descobriu que pode voar tão alto quanto sonhar. Mariana olhou para o horizonte, onde o sol desaparecia lentamente no oceano.
Vocês sabem o que eu estava pensando durante o voo hoje? Conta para nós, disse Ricardo. Eu estava pensando naquela tarde, 2 anos atrás, quando tudo começou. Se alguém me dissesse que em 2 anos eu seria comandante da minha própria companhia aérea, eu diria que era impossível. E o que mudou? Perguntou Dona Conceição. Eu aprendi que impossível é só uma opinião. Quando você tem propósito claro, pessoas certas ao seu lado e disposição para trabalhar, não existe limite para o que pode alcançar. Ricardo levantou a taça. Um brinde, então, a Voo Horizonte, aos sonhos que se tornam realidade e às pessoas especiais que fazem a diferença. E às emergências que se transformam em oportunidades, acrescentou Dona Conceição. E ao céu, que realmente não tem limite para quem ousa voar, completou Mariana. Eles brindaram enquanto o sol terminava de se pôr no horizonte carioca. Naquele momento, os três sabiam que haviam construído algo muito maior do que uma empresa bem-sucedida. Haviam criado um legado, uma prova viva de que a origem não determina o destino e que as maiores transformações às vezes nascem dos momentos mais inesperados. 5 anos depois, Mariana estava novamente em um avião, mas desta vez como passageira. Viajava para Brasília, onde receberia a Ordem do Mérito Aeronáutico, a mais alta condecoração da aviação brasileira, pelas contribuições ao setor e pelos programas sociais desenvolvidos. Olhando pela janela, ela viu outras aeronaves da Voo Horizonte decolando e pousando. A empresa agora operava em 15 cidades brasileiras e havia se tornado sinônimo de aviação humanizada. Centenas de jovens de comunidades periféricas haviam se formado como pilotos através dos programas de bolsa e milhares de pessoas haviam voado pela primeira vez através do primeiro voo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Mari, acabei de saber. A European Aviation Awards nos indicou como companhia aérea mais inovadora do mundo. Conseguimos. Outra mensagem, desta vez de Dona Conceição, agora com 70 anos, mas ainda ativa como consultora da empresa. Minha querida, o Antônio ficaria muito orgulhoso de ver aonde chegamos. O céu realmente não tem limites. Mariana sorriu e digitou uma resposta para ambos. Chegamos longe porque nunca esquecemos de onde viemos. E o mais importante, ainda temos muito mais longe para ir. Guardou o telefone e voltou a olhar pela janela. Lá embaixo, o Brasil se estendia em toda a sua vastidão, cheio de pessoas com sonhos, com potencial, esperando apenas uma oportunidade para voar. E ela sabia que continuaria trabalhando para que essas oportunidades existissem, uma decolagem de cada vez, um sonho de cada vez, um voo de cada vez. Porque havia aprendido, naquela tarde memorável de 2 anos atrás, que os momentos mais difíceis de nossas vidas podem se transformar nos mais transformadores. E que quando encontramos as pessoas certas, no momento certo, com o propósito certo, realmente não existe limite para onde podemos chegar. O céu, afinal, continua sendo o limite. Ou melhor, continua sendo apenas o começo. Se você chegou até aqui nesta jornada extraordinária, convido você a refletir sobre os sonhos que carrega em seu coração. Como Mariana, Ricardo e Dona Conceição descobriram, as maiores transformações frequentemente nascem dos momentos mais inesperados e as parcerias mais improváveis podem gerar os resultados mais extraordinários. Gostou desta história de superação, coragem e sonhos realizados? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual sonho você gostaria de ver alçar voo em sua própria vida. Porque todos nós temos um voo aguardando decolagem dentro de nós. Até a próxima história.